Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês de novo nessa noite. Para todos interessados aqui na palestra, né, na nossa quarta live, eu peço que sempre vocês observem a palestra e façam suas anotações, para que depois possam fazer questionamentos durante o debate. Também vocês coloquem no chat de onde vocês são, de que estado, se são professores, de que estado são. Coloquem aí no chat que a gente quer saber. Esperando que vocês coloquem no chat para a gente pronunciar aqui os estados. Longe, Mato Grosso do Sul, lugar muito bonito. Piauí, não conheço ainda o Piauí, quero conhecer. Da UFAL, Valdir, UFG, legal. Longe, acho que é Goiás. Do INES, Rio de Janeiro, curso de pedagogia, que bom. UFSC, INES UFSC, que chique. INES, Rio de Janeiro, pedagogia bilíngue, que bom. UNEAL, isso, UNEAL. IF, Minas Gerais, IFN, Minas Gerais. Certo? Eu quero dar alguns avisos importantes a vocês. Durante a palestra, tá? No decorrer da palestra, quando vocês perceberem aí uma legenda, quando vocês virem aqui embaixo uma legenda, tá? Que vai ter aí no chat, vocês clicam nesse link, igual esse aqui, que está aparecendo agora, tá? Vocês vão clicar e vocês vão entrar no formulário, tá? No formulário de preenchimento, que é a frequência de vocês para que vocês possam receber o certificado. Se não houver o preenchimento do formulário, que é simples, é fácil, coloca foto, se não houver, não tem como entregar o certificado. Então, fiquem atentos. Também, se vocês tiverem dúvidas, podem tirar as dúvidas no chat ou através de vídeo nesse número do WhatsApp que está aqui embaixo.
vocês podem colocar o vídeo caso queiram fazer a pergunta em língua de sinais ou em português, vocês podem colocar no chat, tá? Em português vocês colocam no chat e não no WhatsApp. No WhatsApp, caso vocês queiram fazer os questionamentos em língua de sinais. Bom, hoje é a quarta live, a gente já está se aproximando do final do evento, que será na sexta, e hoje temos um convidado muito especial, que é o professor mestre Bruno, da UFBA, e ele vai falar sobre o tema Psicologia em Libras, sobre isolamento e o anti-bullying. E aí ele vai explicar sobre esse assunto, que a gente chama o Bruno agora para iniciar. – 40 minutos você tem, ok, Bruno? Boa apresentação. Olá, tudo bem? Boa noite a todos. Vocês podem fazer perguntas, certo? E ver se a sinalização está alinhada com a voz. Está? Tudo ok? Espera só um pouquinho. A voz já está aparecendo? Certo. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer ao convite por estar aqui para trazer um tema tão importante. Agradeço ao FAO por esta oportunidade e também quero agradecer imensamente a intérprete. Este é o sinal dela, Letícia. Agradeço muito. Ela é professora de Libras da UFBA também. Gostaria de agradecer também à intérprete Vanessa, que está aqui para dar o suporte, caso nós precisemos, como já está dando. E agradeço também, principalmente, ao meu orientador, professor Josafá, este é o sinal dele. Agradeço muito ao professor Josafá por ter me orientado nesta temática a respeito do bullying. E, além disso, quero agradecer também ao Jonathan, que mora nos Estados Unidos, pelas palestras, por aquilo que ele ministrou, que foi muito importante para mim, e por causa disso eu estou aqui hoje também compartilhando com vocês neste momento. E por que tratar deste tema? Este tema da área da psicologia, que é tão importante, por causa do isolamento das pessoas e dos surdos que estão em casa. Este é o meu sinal, e eu sou Bruno e estou fazendo doutorado em linguística. Eu fiz mestrado, o meu tema do mestrado foi voltado para a educação de crianças e o bullying em meio às crianças surdas. E eu fico imaginando como a sociedade tem se comportado e as inúmeras coisas que têm acontecido em nosso meio e que trazem esse contexto do bullying. E, por conta disso, eu fico pensando de que forma a gente pode trazer isso e discutir a questão do bullying. Esperar um pouco. Por favor, PowerPoint. Então, vejam o slide. É muito importante discutir essa questão. E por que eu decidi discutir sobre isso na área da psicologia? Uma área que é vasta, que é imensa. A gente tem inúmeras vertentes. Psicologia voltada para crianças, para adultos, para diferentes faixas etárias. Temos também a área da psicanálise. Então, são inúmeras as áreas em que podemos discutir esse assunto. Mas por que eu decidi focar na questão do isolamento dentro de casa? Porque é um momento em que as pessoas muitas vezes evitam olhar para dentro de si mesmas.
E muitas lembram do que sofreram no passado com bullying, com esse tipo de assédio. Então, estudando autores, inclusive um autor americano que é muito importante, e que ele discute como essa questão do coronavírus, da pandemia, afetou ainda mais a vida das pessoas. Pode passar? Então, eu gostaria de começar trazendo um exemplo. Um exemplo de uma pessoa surda. Nós percebemos que o principal, quando nós observamos as personalidades e as pessoas surdas, é o seguinte: nós entendemos que as pessoas surdas precisam de socialização, precisam conversar, precisam bater papo, precisam adquirir informações dentro da sociedade, compartilhar informações nos inúmeros lugares, independentemente de onde estejam. Elas precisam aprender. Esta é uma necessidade importante dentro do nosso meio social. A necessidade de conversar, de compartilhar, de socializar. Em segundo lugar, numa atitude introspectiva, olhar para si mesmo, para si próprio, compreender aquilo que precisa ser modificado, transformado dentro de si mesmo, aquilo que precisa ser melhorado, para que eu possa ter uma autoestima positiva e conviver melhor com a sociedade, influenciando as pessoas e sendo influenciado, sendo incentivado. Mas a grande dificuldade que eu observo é perceber que os surdos enfrentam inúmeras barreiras. E que tipo de barreiras? Que tipo de dificuldades? A principal é a dificuldade de comunicação. Os ouvintes, sim, vivem barreiras, mas a sociedade impõe a esses surdos barreiras ainda maiores sobre a sua língua, sobre a sua comunicação. Então, de que forma ele pode conviver com esta sociedade, ainda mais agora em que o coronavírus chegou e essa pandemia se instalou no mundo? E eu observo as coisas que têm passado na televisão. E ele pode se utilizar da televisão, da internet, para se informar, para se comunicar. Além disso, ele pode se utilizar das redes sociais, mas ele não encontra acessibilidade na maioria desses veículos e grandes são as barreiras de comunicação, a falta de legendas, a falta de informações acessíveis sobre o coronavírus em inúmeros lugares. Então, de que forma nós podemos pensar nisso, na comunicação, que é tão importante? Como melhorar essa situação? Pensando também nos relacionamentos e nos relacionamentos futuros e de que forma eu posso me modificar para me relacionar melhor. Mas falta intérpretes, falta legendas nesses veículos. E dentre todas essas questões, eu escolhi uma importantíssima, que é a questão da criança surda. Eu me preocupo muito, principalmente com as crianças surdas, e eu fico observando as suas relações com as pessoas e principalmente, especialmente nesse período de pandemia. Então, é dessa forma que, observando as relações de bullying na sociedade, especificamente entre os surdos, eu trago esse autor que está aí, vocês estão visualizando. E ele tem, este é o sinal do contexto que ele traz, este é o sinal dele, e ele é muito importante para que a gente entenda esse lado do nosso introspectivo, da nossa personalidade. E eu observo a maioria dos ouvintes, e observando estudos também, eu entendo que não são pessoas iguais. E é por isso que eu penso em estudar 4 pontos importantes e observando que esses 4 pontos se relacionam bastante à pessoa surda, e trazendo o primeiro, eu posso pensar na questão micro, e a questão micro começa
a partir da própria pessoa, do próprio indivíduo, do próprio ser, as suas reflexões, e é algo que começa no indivíduo e parte para o outro indivíduo, face a face. E eu penso no segundo termo, que é o meso, que se refere à questão das relações familiares, mãe, pai, essas relações importantes que vão dando ao indivíduo aprendizado, acúmulo de informações e de conhecimentos. Ele vai observando isso através dessa relação dialógica, desse contato. Também na escola, com o professor, com os colegas, mas pense na escola onde não há libras. Já é uma barreira que o surdo enfrenta, numa escola onde a língua de sinais não está presente. Eu me desenvolvi, eu consegui aprender. O outro termo é o exo. O exo é o oposto do meso. O exo quer dizer algo relacionado ao externo, ao que está fora. Por exemplo, meu pai ou a minha mãe, um dos dois podem sair para o trabalho e eles podem discutir, ter algum tipo de problema em seu trabalho, em seu ambiente profissional, e a minha mãe ou meu pai podem voltar para casa e chegar muito angustiados, muito nervosos, muito estressados e acabar brigando comigo ou com o seu filho ou com o seu parente que não sabe o que aconteceu e que às vezes não entende por que ele está bravo. E ele pensa, e o parente pensa, será que está bravo comigo? É um exemplo. E o outro termo é o macro. O macro diz respeito a algo mais amplo, global. Eu, como indivíduo, vou dar um exemplo, tenho uma cultura, eu também sou um indivíduo político, né? São esses dois aspectos, cultural e político. E pensando, se nós temos inúmeros estados, e trazendo a questão aqui para a Bahia, eu penso, né, que eu já morei em Curitiba, eu nasci em Curitiba, depois me mudei para Florianópolis, passei um tempo em Florianópolis e agora estou aqui na Bahia. São ambientes diferentes, com culturas diferentes, com discussões, com visões políticas distintas. Então, essa é a questão macro. E a gente vai observando essas diferenças. E aqui na Bahia, eu sinto um debate, um embate, eu sinto arte, eu sinto algo diferente aqui na Bahia, essa movimentação, essa agitação que é distinta. Quando eu chego em Floripa, eu percebo um outro jeito, um outro modo. Em Curitiba, da mesma forma, uma outra cultura, algo mais fechado, algo mais contido, mas nós temos que respeitar o jeito de cada lugar, de cada cultura. Próximo. Então, nós podemos pensar na importância dessa questão para o surdo e, dentro de tudo isso, observar que o surdo tem uma personalidade e ele convive com outras pessoas, com mãe, com pai, que impõem determinadas coisas e, ao mesmo tempo, também dão carinho, dão atenção. E ele, às vezes, percebe isso, às vezes se distrai, e ele vai nesse contato com inúmeras personalidades, adquirindo um pouco de cada pessoa e formando a sua própria personalidade. Da mesma forma, na escola e em inúmeros lugares por onde ele passa, ele é influenciado por esses ambientes, por esse meio. Então, a gente pode pensar nesse modelo socioecológico e compreender que a nossa sociedade se desenvolve, sim, a partir desse modelo macro e, ao mesmo tempo, por esse modelo socioecológico. Então, comparando lugares, comparando uma comunidade mais simples e um ambiente, um bairro nobre, são visões, são contextos diferentes. E também a gente pode pensar na questão da comunidade. O que é uma comunidade? Vamos pensar nos ouvintes. Vamos pensar, os surdos e os ouvintes são iguais? São comunidades iguais? Não.
São comunidades que influenciam uma a outra, são influenciáveis, mas não são iguais. Então, vamos pensar no exemplo. Entrando na comunidade surda, dois surdos, um diante do outro, os dois são iguais? Não. Um pode ser sinalizante, o outro também sinalizante, mas ainda assim os dois vão ter jeitos diferentes de sinalizar, de conversar, porque nasceram em locais diferentes, estudaram em escolas diferentes, estão em famílias diferentes, podem ser de cidades diferentes, então vamos pensar nessa questão. O outro surdo teve uma outra história, um outro contexto. Vamos pensar em dois surdos oralizados. Ainda que os dois sejam oralizados, também não são iguais. Vamos pensar também no grupo dos surdos implantados, ou no grupo dos surdos cegos. Da mesma forma, se a gente for olhar para essas pessoas, vamos entender que cada indivíduo é diferente e sofre influências diferentes do seu meio próximo. E é por isso que esta temática do bullying é algo muito sério, é algo gravíssimo, não é brincadeira tratarmos disso. E neste período de pandemia, devemos continuar falando disso, sim, porque o bullying continua acontecendo, porque as pessoas imaginaram, não, durante a pandemia, a incidência de bullying vai diminuir porque as pessoas estão em casa. Não, não é verdade, continua acontecendo. As pessoas continuam praticando bullying, muitas delas. E eu já passei por uma situação onde várias pessoas vieram e me contaram, olha, eu já passei por bullying, já vivenciei o bullying, mas a partir disso eu entendi que é importante tratar desse conceito. E um autor chamado Olius, ele nos diz o seguinte, são pesquisas de diferentes lugares, e a primeira pesquisa foi realizada sobre o bullying. Ela foi realizada de uma forma, tratando a temática de uma forma geral, e quando eu pensei em trazer isso para a questão da surdez, aí eu vi que pouquíssimos eram os autores. Eu fui buscando, eu fui lendo artigos, publicações, para discutir melhor essa questão dentro do meu trabalho. E eu encontrei cerca de 70, aproximadamente 70 e poucas referências, e vi também autores da Holanda, autores dos Estados Unidos, autores da Inglaterra também, na minha pesquisa. E eu tô sendo breve por conta do tempo, estou resumindo bastante. E dentro disso, eu trago algumas características do bullying para entendermos melhor este conceito. Eu vou começar de uma forma muito simples, tratando disso, tratando do conceito de bullying, pensando da seguinte forma. Primeiramente, o bullying pode acontecer verbalmente, através das palavras na língua oral, ou pela língua de sinais, quando alguém é chamado de gordo, ou de feio, ou de alto demais, ou de baixinho demais. Ele acontece por meio verbal, por meio das palavras. Também por agressões físicas, o bullying, chutes, murros, empurrões, tapas. Ele pode acontecer dessa forma, pela violência física, e também ele pode ocorrer de uma forma contínua, como é a sua característica. Ele é algo frequente, ele acompanha uma determinada pessoa, aquela pessoa é eleita para ser acompanhada e perseguida por aqueles agressores, e ela vai se sentindo cada vez pior, a sua autoestima vai baixando, vai caindo cada vez mais, e até a sua identidade, a sua personalidade ser esmagada por essa perseguição, por essa agressão. E também eu trago o seguinte exemplo: as pessoas, de uma forma geral, quando elas elegem determinadas outras pessoas para poder criticar, e é uma forma também de influenciar essas pessoas
acarretando em depressão, acarretando em sofrimento. E eu fico pensando, né, na questão do agressor e da vítima. Se eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que, diferente da outra, pensando no contexto da escola, uma situação entre professor e aluno. E eu observo que uma vez aconteceu com surdos uma agressão direta, a prática do bullying de uma forma direta, quando, por exemplo, a pessoa tem a coragem de chegar, empurrar, agredir fisicamente ou ofender com palavras, sejam palavras orais ou em língua de sinais. Existe também a forma indireta, que pode acontecer da seguinte forma: quando eu quero, por exemplo, eu quero evitar que a pessoa perceba que fui eu o agressor, que fui eu aquele que está querendo ofender. Então, dessa forma indireta, eu chamo, por exemplo, um amigo, um colega meu, e falo daquela pessoa, manipulo aquele meu amigo, destruindo a imagem daquela pessoa, e aquele meu amigo vai e diz aquilo tudo que eu queria dizer para a pessoa e não tive coragem. Então, eu posso também agir indiretamente, manipulando o outro para que ofenda a outra pessoa. E como nesse período de pandemia, essa situação de bullying tem continuado? A gente observa principalmente nas redes sociais, através do cyberbullying, que tem este sinal, e isso vem acontecendo, né? A gente está discutindo isso, mas este sinal já é bastante aceito, o sinal de cyberbullying, pelo celular, pelo WhatsApp, as provocações, as ofensas, inúmeras são as estratégias utilizando as redes sociais, como, por exemplo, o Facebook. Eu já vi também acontecer discussões, grandes discussões nessa rede, terríveis, e fiquei observando um provocando e ofendendo o outro diante de todas as pessoas. E é preciso tomar muito cuidado com essa situação. A gente precisa pensar em estratégias para melhorar o uso dessas redes e dessas discussões também. É preciso imaginar essas estratégias para melhorar as relações nas redes sociais. E eu não apoio, eu não quero apoiar político nenhum aqui, não quero trazer isso, mas eu já vi, por exemplo, um partido, um determinado grupo, que tinha uma posição política, ofendendo outro grupo, um outro grupo político, e esse outro grupo também se defendendo e um trocando farpas e ofensas com o outro. Nesse tipo de atitude. Então, é por isso que eu fico imaginando, então, como as crianças surdas estão nesse período e que cuidado devemos ter com ela e o prejuízo que estão tendo neste momento. E a minha pesquisa, ela traz algo importantíssimo que até hoje eu observo nas minhas atividades, que é o seguinte: é a minha preocupação, como eu disse, com as crianças surdas, é um fato, através de exemplos que eu já trouxe aqui, surdos sinalizantes, surdos oralizados nesse meio das crianças, e a família também tem uma interferência, tem uma influência nisso muito grande, a mãe, o pai, e os médicos também influenciam essa criança surda, então inúmeras são as influências nesse grupo de surdos sinalizantes, surdos oralizados, e temos também o grupo dos surdos implantados. E eu trago aqui também outros dados da minha pesquisa que mostram que os surdos oralizados são aqueles que mais sofrem com bullying. Sim, eles sofrem, eles sofrem preconceito por parte dos ouvintes, que dizem que eles não falam perfeitamente, que eles têm um defeito em sua voz, em sua fala. Então, às vezes é um riso por causa da voz dele, que é diferente da voz do ouvinte, é uma piada. Isso acontece quando ele está no grupo dos ouvintes, em meio aos ouvintes. E quando ele entra
no meio dos surdos sinalizantes, também da mesma forma ele sofre isso. Os surdos sinalizantes também praticam bullying com os surdos oralizados. Essa é uma constatação. E, por exemplo, esses surdos oralizados são chamados de surdo do Paraguai, porque tem resíduo auditivo. Oh, que surdo do Paraguai! E ele ouve piadas em relação a sua identidade, a sua constituição, e ele fica muito sentido com isso. E nós precisamos pensar nessa questão, nesse período de pandemia, como tudo isso tem se desenvolvido nessa época em que surdos oralizados querem aprender língua de sinais, muitos querem, às vezes no período tardio, não importa, nós precisamos ensinar esses surdos a usarem a língua de sinais. Se eles não quiserem, não tem problema, mas a gente não pode discriminar os surdos oralizados porque eles são surdos. Eu também sou surdo, eu sou surdo sinalizante e caminho junto com esses surdos oralizados. Os surdos implantados, os surdos com implante coclear, sofrem bem mais. Eles, assim como os surdos oralizados, eles sofrem bullying em meio aos surdos sinalizantes, aos surdos oralizados. Dentro dos ouvintes, em meio aos ouvintes, ele percebe logo as expressões faciais de pena, de estranhamento por conta do aparelho que ele tem ali externo e que chama a atenção. E ele é chamado de robô, ele leva outros apelidos, as pessoas dizem que ele tem um chip, comentam isso, dizem que aquele aparelho é um chip, e a gente não pode fazer esse tipo de brincadeira, esse tipo de piada, e isso não pode continuar acontecendo com a frequência com que acontece. E são esses termos que esses surdos implantados ouvem, e essa discriminação, esse distanciamento por parte de outros, isso já aconteceu bastante. Próximo. E também um outro fator importante, e é uma informação valiosíssima, que diz respeito às crianças surdas, é o seguinte: dentro dessa pesquisa, desse levantamento da cultura, do uso da língua de sinais, da identidade da criança surda, nós podemos entender e observar pelas respostas que me espantaram demais foi o seguinte, que a maioria das pessoas não conhece a temática do bullying, e observando esses gráficos eu vi aqui o distanciamento, e as pessoas me perguntam por quê? Observando aqui a disparidade desse gráfico aqui. Muitas pessoas não levam a sério a temática do bullying, e a gente precisa ensinar isso para as crianças, levar essa informação também aos professores, compartilhar essa informação, explicar o que significa a prática do bullying, para que ela seja cada vez mais reprimida e evitada. E, além disso, precisamos pensar também, nesse período de pandemia, no que tem acontecido, refletir sobre essa questão, sobre o que todos os surdos estão vivenciando, e compartilhar essa discussão para que as pessoas entendam, tenham os olhos abertos e voltem-se para si mesmas e para o seu comportamento. E precisamos de amizade, entender a importância da amizade, da atenção que devemos dar às pessoas, do compartilhar, do suporte, e não simplesmente não nos importarmos com o que o outro está vivendo neste momento. Não, precisamos nos preocupar, cuidar do outro, e não, numa atitude egoísta, não ligar para o que o outro está sofrendo ou vivenciando. E também precisamos, é uma responsabilidade nossa, ter a consciência dessa união, dessa aproximação com o amigo, com as pessoas, desenvolvendo relacionamentos. E outro ponto que eu trago é o cuidado que devemos ter com o outro, pensar, um cuidando do outro, eu cuidar do outro, o outro cuidar de mim, valorizando o indivíduo, o sujeito, a pessoa, conversando,
desenvolvendo amizade, se mantendo unido a essa pessoa. E também na questão da moralidade, entender que cada um tem a sua moralidade, evitando preconceitos, evitando discriminação, numa atitude consciente e madura. E, além disso, numa atitude anti-bullying e anti-cyberbullying, evitando as provocações, refletindo sobre si mesmo, sobre o seu próprio ser, respeitando o outro, para que não venha acontecer casos de depressão, para que a gente não provoque a tristeza, a depressão, a baixa autoestima nessas pessoas, mas, pelo contrário, fazer com que o outro se sinta melhor. Observem bem, pensem bem nisso. As provocações, os embates, eles não são bons, não fazem bem nem a ouvintes, nem a surdos. O importante é nos mantermos neste momento unidos, ajudando um ao outro, nos fortalecendo, crescendo em conhecimento, em aprendizado, para que sejamos melhores. Próximo. E é dessa forma que a gente pode trazer o exemplo da Covid-19, do distanciamento social, desse isolamento, e como as pessoas estão dando conta dessa situação, respondendo a isso, e precisamos pensar em estratégias para diminuir essa sensação de isolamento. E inúmeras são as estratégias. A gente pode estudar em casa, e, além disso, ficando em casa, permanecendo em casa, cuidando de si próprio, cuidando da própria vida, da própria casa, como eu disse, lendo, estudando, marcando conversas com outras pessoas, pedindo ajuda a outras pessoas, compartilhando informações, ajudando outros, crescendo nesse conhecimento. Tudo isso é muito importante. Pensar em algo que é preocupante em relação às crianças surdas, tanto as crianças sinalizantes quanto as oralizadas e as implantadas. Nessa situação de pandemia, onde muitas crianças não entendem o que está acontecendo, muitas crianças surdas, e muitos pais não sabem Libras. Então, como? Como interferir e auxiliar nessa situação? As pessoas, os surdos, as crianças podem pensar, o coronavírus é um bicho que come a pele, que come a carne. Não, não é isso. É explicar que o coronavírus está no ar, que pode ser contraído pela respiração, pelo contato com as mãos. E se a situação se agravar, a pessoa pode ir para o hospital, e o coronavírus afeta o pulmão, causa febre, causa inúmeros sintomas. Então, para que as pessoas não fiquem tão assustadas e tão em pânico, para que essas crianças não fiquem assustadas, tanto as sinalizantes, quanto as oralizadas e as implantadas, para que elas entendam o porquê de ficar em casa e não se sintam tão ansiosas, porque elas ficam, às vezes, sem entender por que estão em casa, porque não estão encontrando mais os colegas, os amigos, e às vezes a mãe, a família, não sabe se comunicar com essa criança surda. Já voltou? Posso continuar? Posso continuar? Ok? Certo? Então, pensar em tudo isso, pensar na situação dessas crianças surdas e trazer essa preocupação para nós, entender o que elas estão passando neste momento e fazê-las com que entendam também esta situação. Mostrar para essas crianças, por meio de desenhos, de ilustrações e estratégias, utilizando formas, ilustrações como a gente utiliza
com ouvintes também, mas é importante que a gente incentive, explique, mostre, e para que elas não se sintam tão assustadas por meio de imagens, de ilustrações, livros, vídeos, pela TV, pela internet, inúmeras são as estratégias para dar informação a essas crianças, para que elas entendam o período pelo qual estão passando de uma forma clara, porque às vezes é tudo muito obscuro para essas crianças. As informações são passadas pela cultura ouvinte, mas e a criança surda, e a cultura surda? Então, às vezes, a criança não quer usar o notebook, ela não tem, ela não consegue. Então, você precisa ter uma outra estratégia, porque o notebook não é tão apropriado para essas crianças. Eu quero voltar um pouco, desculpe. E um outro exemplo que eu trago em relação às crianças surdas é o seguinte: quando o coronavírus chega, o que vai fazer? Como? E se essa criança precisar ficar em isolamento, ela vai conseguir? Então, a gente pode utilizar as brincadeiras, a língua de sinais, tudo isso, mas precisamos pensar nessa situação, que é muito difícil, mas é importante pensar em como melhorar a situação da criança neste período. E ela gosta de estratégias visuais. E as escolas estão, neste momento de pandemia, fechadas. E será que o ensino remoto vai permitir com que as crianças entendam as ideias? Será que o professor está conseguindo trabalhar dessa forma pelo ensino remoto? Muitas crianças não têm acesso aos intérpretes de língua de sinais, os vídeos muitas vezes travam, a internet cai, os professores são ouvintes e oralizam. Como fazer diante dessa situação? E precisamos pensar nas brincadeiras, porque os parques, as praças, tudo isso está fechado. E as brincadeiras estão sendo desencorajadas. E é uma situação muito difícil. E inúmeros são jogos matemáticos, e elas podem conseguir, sim, aprender em língua de sinais dentro de casa. Próximo. E para concluir, de uma forma geral, eu quero fazer com que a gente pense nesse conceito e entender que inúmeros são os grupos que estão passando por essa situação de pandemia, inúmeros são os contextos, mas a gente tem que imaginar que os surdos oralizados, os surdos implantados, os surdos sinalizantes, todos devem andar numa atitude de união, de cooperação, de compartilhamento, de troca. Isso é importante. E, além disso, pensar no desenvolvimento das amizades, que é algo imprescindível para se evitar a depressão, a baixa autoestima e inúmeros sintomas de doenças emocionais. O surdo, às vezes, fica isolado sem ter o que fazer. Então, ele pode pensar de que forma equilibrar tudo isso. Pense em estratégias, procure vídeos na internet, no YouTube, de educação física, de dança, de teatro. Vocês podem assistir a inúmeras coisas, a inúmeros temas pela internet. E evite, principalmente, sair de casa, tenha cuidado quando for ao mercado, use sempre a máscara ao sair, não deixe de usar a máscara porque é a sua proteção. Então, tudo isso deve ser explicado para o surdo, o uso do álcool gel, a lavagem das mãos, a higiene, tudo isso. Lembrem o que aconteceu houve um caso com um ouvinte que contraiu o coronavírus através da secreção ocular. Então, tudo isso deve ser explicado para o surdo. Como essa informação vai chegar ao surdo? Esse cuidado também com os olhos, de se evitar tocar nos olhos e no rosto. E eu finalizo aqui agradecendo a todos vocês. Deixo este momento livre para perguntas e dúvidas.
Muito obrigada, e eu quero passar para o slide das referências. Essas são as referências, e quero mostrar também o último slide, que tem a minha foto. Pode passar, por favor? Muito obrigada. Aí tem o meu e-mail, caso vocês queiram manter contato, tá certo? Obrigada, Bruno, pela explicação, pela excelente palestra. Agora nós vamos esperar um pouco para o debate, tá? Para que sejam enviadas as perguntas para o professor Bruno, tá? Serão até 6 perguntas que a gente vai esperar pelo WhatsApp, em vídeos ou também em português através do chat, tá? Para que as pessoas enviem. Então, são 6 perguntas, vocês podem começar a enviar. Bom, algumas coisas que a gente vê realmente acontecer na sociedade hoje, que muitos pais não conseguem lidar com as crianças que não podem ir para a escola, não podem sair, enfim, e às vezes criam esses sentimentos nessas crianças que sofrem bullying, que passam a não querer ir para a escola, não querer sair, né? E aí os pais precisam estar atentos a essas mudanças de comportamento na criança, por exemplo, sinais de angústia, de trauma, tristeza. Os pais precisam estar atentos a esses sinais das crianças. Também é importante procurar ajuda profissional, bilíngue, médicos, psicólogos, enfim, que possam aconselhar, usando a língua de sinais, aconselhar as crianças, aconselhar os pais, também manter esse contato com o meio que essa criança está inserido, para que haja essa atenção especial no que está acontecendo, para que ela possa também ter um lugar de fala, explicar o que está acontecendo com ela, se é dentro da escola, falar com o coordenador da escola, para que evite esse bullying, se é na internet também, o pai e a mãe precisam ter essa atenção, perguntar o que está acontecendo, visualizar o que essa criança está vendo também, é importante essa atenção, principalmente com as crianças surdas. É uma questão difícil. Eu vou interpretar a pergunta para que os surdos entendam. Os surdos leram a pergunta. A pessoa trouxe o seguinte questionamento: de que modo o surdo ele pode ter o atendimento psicológico neste período de isolamento? É verdade, a maioria dos psicólogos tem trazido essa discussão, inclusive psicólogos bilíngues, e eles têm mantido o atendimento à distância, de forma remota, melhor dizendo, e porque muitos não querem a presença do intérprete. Depende do surdo, às vezes o próprio surdo também não quer, porque é um direito individual dele não querer a presença do intérprete, e ele pode pensar, existem 3 pessoas ali, ele, o psicólogo e o intérprete, e ele tem tudo ali guardado dentro de si, e ele precisa desabafar. Aí eu pergunto a vocês, surdos, ou vocês ouvintes, vocês compartilhariam algo muito grave com qualquer intérprete? Colocariam isso na frente do intérprete? Então é preciso pensar nessa questão,
E é por isso que precisamos pensar na importância do psicólogo bilíngue que possa atender a esse surdo e neste período de forma remota. Precisamos pensar na pedagogia para essa criança e nas reuniões de planejamento precisa se discutir e pensar em estratégias numa forma em que essa criança se sinta bem dentro da sua faixa etária, e são inúmeras as faixas etárias dentro do ensino de crianças. A gente tem bebês, crianças de 4 anos de idade em diante. Então, perceber a didática que se adequa a cada uma das idades, aquilo que desperta o interesse, e aproveitar isso e ensiná-las nesse aprendizado, e vendo aquilo que não desperta, e aproveitando aquilo que desperta. Mas é importante sempre que os pedagogos discutam entre si, sempre, nesse planejamento. O bullying, ele pode ser minimizado se os trabalhos voltados a evidenciar a diferença como uma característica positiva forem cada vez mais frequentes e devidamente publicados. Bem, nós precisamos pensar que há diferentes formas de se praticar o bullying. Precisamos estudar mais profundamente essa questão. São muitas as estratégias para se diminuir, minimizar. E eu publiquei um livro, e além de mim também tem outros autores que publicaram livros sobre essa temática de como tratar a questão do bullying em diferentes contextos. Oi, tudo bem? Meu nome é Pedro. Eu vou falar um pouco, tá, sobre o que acontece aqui no interior, tá? Dentro da família, com relação ao bullying, os pais e as mães de filho surdo às vezes deixam aquele surdo um pouco abandonado, não compram alimentação, não cuidam do surdo, não dão exatamente a educação, o auxílio necessário para que esse surdo consiga se desenvolver. E aí é muito difícil para o surdo, né, aqui na região onde eu moro. E às vezes essa questão do surdo com relação ao bullying é muito difícil no contato com os pais. Às vezes também já os pais são falecidos, esse surdo é criado por outra pessoa da família, e aí como auxiliar? Então, essa é uma pergunta voltada para a questão da família, quando às vezes o surdo é o único surdo da família e é deixado de lado, é tratado dessa forma, às vezes passa até fome, mas isso não é bullying, é diferente. O bullying tem uma outra característica, uma outra forma. O bullying acontece de colega para colega, de estudante para estudante, uma provocação contínua, frequente. Quando o pai ou a mãe
não tratam bem, desprezam essa criança e esse filho, é uma outra situação, não é uma situação de bullying. Esses pais que praticam maus tratos precisam ser orientados, advertidos, para que entendam que não podem fazer isso. Mas esse caso dentro da família não é uma situação de bullying. O bullying é uma situação específica quando existe uma perseguição contínua por meio de palavras, por meio de ofensas. É uma situação diferente. Entendi, obrigada, porque alguns surdos sofrem porque não tem essa alimentação. Por exemplo, eu tenho uma amiga surda que às vezes ela precisa vir à minha casa para se alimentar, ela vem, pede para que a gente auxilie, alimente, porque a família a trata muito mal, tem um descuido muito grande e também ela é muito carente, assim, com relação a cuidados, carinhos, realmente ela fica muito triste por conta dessa questão familiar. Posso responder sobre isso também? É muito importante você acolher essa pessoa, importante recebê-la em sua casa para que ela se sinta bem, sinta que tem um amigo. Você pode convidá-la para te visitar, sim, em outro momento. E ela, às vezes, tem irmãos, tem parentes, e fica pensando: eu tenho mãe, eu tenho pai, eu tenho outras pessoas. Mas o que a gente tem que observar é que são influências diferentes dentro dessas famílias e ela pode ser acolhida por você, também pode, mas ela vai levar uma história diferente, uma criação diferente da sua. A sua vida é diferente porque há uma variação nessas culturas e depende muito dos lugares também. Entendi, obrigada e até mais. Bom, eu quero fazer também um questionamento, tá? Que eu recebi de uma pessoa para passar para o professor Bruno. Por exemplo, durante o isolamento, com relação ao surdo cego, durante o isolamento, agora na pandemia, né, durante esse momento de pandemia, como fazer para que o surdo cego não fique isolado totalmente por conta dessa falta de contato, de não poder ver lives, não conseguir ver as telas, as lives, como tratar essa questão da comunicação para o surdo cego durante esse momento? Uma pergunta difícil, ótima pergunta, mas quando eu fiz a minha pesquisa, o meu foco foram as crianças surdas, e não os surdos cegos, mas eu já pensei na questão do surdo cego, e é algo muito novo, é uma discussão muito nova. Por quê? O surdo cego, principalmente nessa área do bullying, nessa questão do bullying, nós não temos estudos, nós não temos relatos, registros de bullying, eu não tenho acesso a isso, mas como posso pensar nessa questão? Quando um amigo meu vem à minha casa, por exemplo, nesse período de pandemia muito complicado, e a gente pode pensar, que estratégia, já que o surdo cego não pode receber amigos? A gente pode pensar que tem que haver um esforço. Pelo celular vai ser complicado, obviamente, para esse surdo cego. Então, você pode pensar no iPod, que tem teclas, não sei, e esse amigo ele pode pensar nisso. Tem um computador também com uma tela ampliada para aqueles surdos cegos que têm resíduo de visão,
né, que fazem um contraste melhor para quem tem baixa visão também, e compreenda melhor a língua de sinais e seja mais confortável. Existem os tablets, outras estratégias para essas pessoas que podem utilizar esses instrumentos. Alguns equipamentos desses são utilizados em inclusão, nas atividades inclusivas de escolas. E a gente pode também enviar e-mails para pedindo materiais para essas pessoas, solicitando isso das instâncias. O que não podemos é ficar parados, somente vivenciando essas barreiras. Não, entrar nesse debate, nessa discussão e exigir isso. Entendi, certo. Também outra questão complementar agora, com relação ao surdo-cego ainda, esse surdo-cego com relação a telas maiores, mas se esse surdo-cego for cegueira total, em que realmente a adaptação com luz, contraste, não seja suficiente, como fazer essa estratégia de material, metodologia, para que ele consiga ter esse contato, visto que a comunicação é através da libras tátil, e aí como fazer essa adaptação? Bem, eu já trabalhei com crianças utilizando outras tecnologias, como computador, etc. E aí você me pergunta como trabalhar com esse surdo cego, com esse grupo. Precisamos pensar num projeto para essas pessoas, começar pela pesquisa mesmo, pela pesquisa de tecnologias, pela pesquisa de recursos, e tentar também pensar em outras estratégias. Eu mesmo não conheço essa área, porque a minha área é voltada para as crianças surdas, para a educação de crianças surdas e para a linguística. Eu não domino muito a questão das tecnologias, mas entendo que essa temática é uma discussão importante para que a gente reflita sobre isso e pense em outras estratégias. Certo, ok, obrigada. Tem mais algum questionamento que possa ser colocado? Mais nenhum questionamento, pessoal? Que questão importante. O bullying é de fato algo muito sério, muito grave, sim. E eu já soube nos Estados de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, e em outros lugares também. Por exemplo, precisamos pensar em regras para se evitar que o bullying chegue a esse extremo. Desculpa, chamando a mãe, os pais, arregaçando as mangas, e para evitar esse tipo de confronto. Agora, em relação ao surdo, ao perigo do suicídio, sim, e a maioria das pessoas acaba, sim, caminhando para esse suicídio. Tempos atrás, eu conversei com uma pessoa e ela passava por isso, e ela foi orientada a passear, a sair,
e a se distrair, porque ela se automutilava, cortava os braços, ela ia planejando aos poucos aquele ato de suicídio, se ferindo, e muito triste, muito desarrumada, com os cabelos desgrenhados, e eu conversando com essa pessoa, incentivando essa pessoa a se esforçar, a cuidar de si mesma, a combater aquela tristeza, mas infelizmente ela acabou caminhando para o suicídio. Eu fico tão preocupado com os surdos que não têm contato com ninguém para conversar com eles. Você pode ver aquele filme que se chama 13 Razões. Você conhece? É um filme muito bom que pode mostrar para você essa questão. O outro é Elite também, excelente. E o outro é Controle. Sim, você pode assistir a esses filmes que eles são até parecidos. E o primeiro que eu citei tem algo muito próximo da questão do surdo, que faz a gente refletir sobre a situação desse sujeito surdo, estratégias, como evitar que essa pessoa caminhe para esse ato extremo do suicídio. O Elite também é um pouco mais pesado, mas é importante para a gente até refletir sobre as nossas próprias atitudes. E tem Controle também, que ajuda a gente a pensar nessa questão de como é perigoso o compartilhamento de nudes, de fotos, e o próprio, quando as fotos acabam escapando e se disseminando pela rede. É bem interessante também. E a gente pode, sim, trabalhar no sentido de aconselhar as pessoas que praticam bullying, orientar essas pessoas a não fazerem isso. Essas pessoas precisam ser orientadas, sentar com elas, indagar sobre o que leva essas pessoas a praticarem esse ato de bullying, levar essa pessoa a se colocar no lugar do outro também, numa atitude de empatia, para que ela reflita e entenda o que o outro sente quando é provocado, quando é discriminado, para que aquele agressor compreenda. Então, coloca o agressor no lugar da vítima, para que ele se olhe no lugar da vítima e reflita sobre isso. E assim, quem sabe, essa atitude de bullying pode ser diminuída. Eu quero agradecer, né, ao professor Bruno pela excelente palestra. Agora temos o fim do debate. Estamos muito felizes com a participação de todos durante essa live. Agradeço também às duas intérpretes, Vanessa e também a Letícia, né, por estarem junto da equipe, ajudando. E também quero aproveitar para falar sobre sexta-feira, que é o nosso próximo encontro, né, que nós vamos falar sobre um tema muito importante com o professor doutor da UFSC. Quem é? O sinal é esse, João Gabriel, certo? João Gabriel, que é esse o sinal dele, né, um doutor na área de tradução com relação ao surdo, tá? Que é esse o sinal. Audiovisual, tá? Dentro do tema audiovisual. Então, é uma palestra muito interessante que vai acontecer sexta-feira, não percam, tá? Às 15 horas da tarde. Obrigada a todos e boa noite. Até mais.